Mercado Eventos recebe na Vias-Tour 2013 a presença do presidente do Grupo Ancorador, Juarez Sintra. Juarez, o teu último blog deu o que falar no Mercado Eventos, falando da responsabilidade das entidades com relação aos expositores em suas feiras e depois também de uma remediação por conta dos agentes de viagem que foram prejudicados com as suas vendas. O que uma entidade precisa, o que um operador, uma consolidadora precisa para se manter competitiva e com a ficha limpa no mercado de hoje? Bom, obrigado pela oportunidade. Estou super feliz que o blog deu audiência. E realmente eu fiz esse blog para criar uma discussão, para criar uma polêmica. Porque eu acho o seguinte, nós estamos vivendo num momento em que o baixo preço que estão praticando no mercado, alguns operadores, está muito perigoso. Baixo preço, fazendo preço baixo, comissão de 15%, financiamento em 12 vezes sem juros, sem entrada, e alguns mais loucos ainda, câmbio congelado, a 1,95. Eu como empresário, como operador, que faço o meu dever de casa direitinho, sei que isso não tem a mínima condição, certo? Que isso só pode ser desespero ou alguém que está tentando vender o almoço para salvar o jantar, tá? Porque hoje, se você pega a média que as operadoras praticam, que é 12% de comissão, 10 vezes com 30% de entrada, e as outras 9 vezes, as outras 9 prestações sem juros, já está no limite, certo? Para uma operadora ter uma receita sadia. Nós vivemos de receita, nós vivemos de lucro, certo? Uma operadora, ela não é uma instituição pública, ela não tem ninguém por detrás dela que possa bancar, certo? Ela vive do lucro. Isso tem que ser muito claro, muito lógico. E não pode mais se contentar com lucro pequeno, porque as despesas estão cada vez mais altas. O custo de uma operação hoje está cada vez mais alta. E me incomoda, né, porque a gente sabe, né, tem como saber quem está bem e quem está mal, certo? Hoje existe os consolidadores, eles não dão crédito na louca, né? Ninguém é louco. Certo? Não tem nenhum consolidador bonzinho no mundo que fala, vou dar crédito porque eu gosto do fulano. Ele quer saber para quem ele dá crédito, fazemos assinar contrato ou nota promissória, certo? E nos garantimos no crédito. E hoje nós temos, não só nós, como as companhias aéreas. Isso online, né? Online. E o próprio BSP tem uma empresa que chama AMAT. Então eu vou lá e eu cadastro o CNPJ da agência de viagem ou de qualquer pessoa que eu quiser, e mais o CPF dos diretores. Cadastro lá. Vou lá, puxo a ficha, nada consta, não tem processo civil, não tem processo criminal, não tem apontamento nenhum de banco ou de outra associação. O cara é um verdadeiro ficha limpa. Está lá quanto que é o contrato social da empresa que está declarado. Isso é uma maneira de você se resguardar também, né? Lógico. E aí o que acontece? Porque normalmente as pessoas faziam antigamente o Serasa. Só que o Serasa é o retrato daquele dia. 5 anos depois, aquele Serasa, ou um mês depois, aquele Serasa não vale mais. Por essa que nós fazemos, é diário. Se aparecer um pontamento no CNPJ ou no CPF de um dos diretores, eu recebo no meu celular, né? A minha financeira recebe no computador dela, isso, aquilo e tal. A gente decide para quem vai receber, a gente recebe no celular. Então eu já sei qual é o tamanho do problema de cada um. Aí a gente, quando isso acontece, a gente vai monitorar o crédito dessa agência de viagem. Então eu acho que as feiras, as entidades que fazem feira, certo? Porque quem faz feira particular é outra coisa. Então, pera, vamos só alertar o agente de viagem. Entidades como a Viesp, a BAV, a VIRP, Brastoa, essas entidades que cuidam do turismo, das operadoras, das agências, que são as entidades que fazem feiras hoje no Brasil. Continua, Juarez. Por exemplo, a lá de Gramado, a Festures, ela não é uma entidade. Ela não tem que estar... Ela deve estar preocupada com quem está expondo.
Mas ela não está avalizando ninguém, porque aquilo lá é comercial. Quando a feira é feita por uma entidade, eu acho que quem expõe na feira está sendo avalizado por essa entidade, certo? Porque a entidade tinha que tomar o cuidado de saber com quem tá expondo na feira dela. Se a entidade tivesse esse cadastramento, fazer uma ficha limpa, né? Que está muito em moda, ficha suja, ficha limpa, mas fazer um ficha limpa de crédito, se o cara a última operadora que estourou, no amate dela, ela já tinha nos últimos 8 meses mais de 3 milhões de apontamento no sistema bancário. Ela esteve em uma das feiras, em uma das salas, e vendeu. E quebrou 10 dias depois. Agora, o agente de viagem que nos assiste, o que ele precisa saber, além se a empresa é uma empresa consolidada no mercado, com um certo tempo de operação, como no caso da Ancorador ou de outras grandes operadoras. O que ela precisa saber, o que ele precisa olhar, o que o agente precisa ficar ligado para não tomar esses tombos com operadoras desse tipo? Luciano, milagre não existe, né? O agente de viagem precisa tomar cuidado, que às vezes o praxe do mercado é pagar 12%, né, de comissão. Se alguém está pagando 15%, alguma coisa ele está querendo, certo? A gente já sabe que o lucro líquido de uma operadora é muito pequeno. 3% acaba com o lucro de uma operadora, com o lucro líquido. Se o cara está dando 3% a mais, ele está precisando vender. Se ele está precisando vender, precisa saber por que ele está precisando vender. Ele está precisando vender por quê? Porque aquilo é um produto perecível, é um fretamento. Então ele prefere não ganhar nada naquilo, do ter que pagar, é viável. Aí sim, é viável, certo? Mas se de repente é um pacotinho normal, que não tem fretamento, não tem hotel pré-pago em uma data no exterior, isso e aquilo, esse cara está fazendo caixa, certo? Está fazendo caixa para quê? Certo? Para cobrir buraco. E quanto mais caixa ele faz, maior aumenta o buraco dele. Certo? Então, a agência tem que tomar cuidado, porque acontece o seguinte, por causa de 2%, ela pode ter que desembolsar 98% do banco para pagar uma outra viagem para o passageiro. Porque a agência não tenha dúvida sobre isso. A responsabilidade de embarcar o passageiro é da agência de viagem. Foi ela que vendeu, certo? Se ela comprou da Ancorador, da CVC, de quem quiser, a responsabilidade é dela embarcar, certo? A nossa, como vendedor, é de prestar e entregar a venda para ela, mas quem tem que embarcar é ela. Se eu não entregar, ela vai ter que comprar de novo. Então ela tem que tomar muito cuidado, ela não pode ficar preocupada em ganhar 1% a mais, 2% a mais. Outra coisa que as entidades fazem, que é um erro muito grande, incentivam a agência a espremer o operador e por comissão maior, por financiamento maior. Ela só está quebrando o fornecedor dela, certo? E quem vai pagar a conta é ela, certo? É ela. A pergunta que eu fiz no meu blog, depois que quebra, o que adianta uma entidade oferecer uma ajuda jurídica? Uma assistência jurídica? Vai falar para o cara assim, não, processa quem? O falido? Se ele tivesse dinheiro para te pagar, ele já teria embarcado seu passageiro. Certo? Vai processar o quê? É apoio moral? Apoio moral não paga conta, bem. Certo? Então, as entidades têm mais que sim selecionar quem são os fichas limpas para aí sim permitir que entre numa feira, dar um apoio, fazer uma relação de quem são os operadores que têm a ficha limpa, isso, aquilo, separar muito bem o joio do trigo. É responsabilidade das entidades, eu entendo como responsabilidade das entidades, eu abri uma discussão para debate, mas eu já tenho o meu veredito. É responsabilidade das entidades receber quem quer que seja sem saber quem é. Juarez, obrigado. Obrigado a você. Muito obrigado por essa oportunidade de explicar o meu blog aqui. Quem não leu, leia. Entre no www.mercadoeventos.com.br, clique em blogs e veja Juarez Sintra lá com o seu blog polêmico da semana passada. Obrigado, Juarez. Obrigado a você. Obrigado, um abraço para todos. Luciano Palumbo para o Mercado Eventos.